Rendei graças ao nosso Rei, o seu amor é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O seu amor é para sempre, e te dou louvor. Seu braço forte e estendido está, o seu amor é para sempre, pela vida que renasceu. O seu amor é para sempre, te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Do nascer ao pôr do sol, o seu amor é para sempre. Com sua graça vou continuar, o seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. O seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que
pode confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Graça e paz, amados irmãos e irmãs e a todos que nos assistem. Faço parte da diaconia da Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina e tenho sido honrado por servir ao Senhor Jesus nesta amada igreja. Gostaria de deixar uma palavra sobre uma ordenança de Deus para os justos, para você que é presbiteriano. Estamos vivendo um tempo de pandemia. Os cultos físicos que prestamos a Deus estão suspensos por decreto estadual. E nós, como servos de Deus, precisamos de obedecer às nossas autoridades, pois elas são constituídas por Deus. Estamos nos reinventando em diversas situações nas nossas vidas, inclusive no que se refere ao culto prestado a Deus, que ora estamos sendo privilegiados pelas transmissões online. Muitos têm buscado o poder e temos visto isto a todo instante pela imprensa nos dias atuais. Porém, sabemos que a verdadeira excelência do poder é do Senhor Jesus. Você que está em casa em isolamento social, já parou para analisar como está o templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina? Sejam todos bem-vindos ao canal da PIPC Online. É uma grande honra poder dividir com você esse espaço e juntos tributarmos louvor, honra e glória ao grande Deus. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dessa família amada. Obrigado, meus irmãos Wagner e Elaine e toda a família, pelo privilégio de termos sido conduzidos na adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer também aqui ao presidente da Junta Diaconal da Primeira Igreja Presbiteriana de Colatina. Muito obrigado por trazer à nossa memória, nossa responsabilidade, nosso compromisso, a nossa alegria
de expressarmos diante do Senhor a fidelidade dele para conosco e de modo muito especial poder devolver os dízimos e consagrar a ele as ofertas. Nesta noite, meus amados irmãos, nós estaremos destacando as semelhanças e os contrastes entre a vida do profeta Jonas, bem como a vida do apóstolo Paulo. Passemos então ao estudo da palavra do Senhor para a edificação do nosso coração nesta noite. Então, irmãos, como anunciamos no primeiro bloco, nós vamos começar agora a ver esta reflexão que trata as semelhanças e os contrastes entre estes grandes servos do Senhor, Jonas e Paulo. São histórias semelhantes, porque estão inseridas em um contexto que queremos abordar nessa noite quanto às tempestades da vida. São relatos impressionantes, porque deixam marcas que nos servem como diretrizes à vida, uma expansão gigantesca em seu tamanho, bem como em seus resultados também. Eu quero convidar você para que juntos possamos visualizar isso através desse olhar de uma análise mais próxima entre esses dois personagens bíblicos. Os paralelos históricos, quando analisados, são extremamente preciosos às nossas vidas e trazem ensinamentos que geram uma riqueza de vida espiritual inigualável. A maior delas está no fato de poder percebermos que as tempestades, elas são de Deus. As tempestades, elas são inevitáveis. As tempestades, elas são incontroláveis. E não há uma pessoa sequer que esteja isento do enfrentamento de tempestades. O interessante nisso tudo é poder perceber como nós nos comportamos diante dessas tempestades. Por isso que fizemos uma análise destes dois personagens inseridos em um contexto próprio, mas de um ambiente similar, para justamente salientar qual foi a postura de um e a postura de outra pessoa. Ao mesmo tempo, percebemos que a salvação também é de Deus. E todos dois, no ato da extrema misericórdia, do amor, da compaixão do Senhor, são salvos, deixando para nós um grande aprendizado à vida. Portanto, eu quero convidá-lo a poder perceber essas semelhanças e estes contrastes nesta noite. O primeiro deles está posto quando, nas poucas histórias da Bíblia sobre o mar, nós conseguimos ter os registros que atraem toda a nossa atenção. Antes, porém, eu quero relembrar com você quem são estes nossos personagens ou em que ambiente eles estavam. O primeiro deles, o profeta Jonas. O profeta Jonas, a sua narrativa é marcada pela desobediência. Muito provavelmente este livro tenha sido escrito por volta do ano 790 a.C. Jonas, ele é um homem que teve o privilégio de poder exercer seu ministério em praticamente duas grandes nações. A primeira, a região do norte, ou a nação de Israel, que agora compunha 10 tribos, e também
especificamente em Nínive. A mensagem de Nínive é a mensagem que vai agora também servir como grande advertência para a própria nação de Israel, tendo em vista que os dois são disciplinados da mesma maneira que as nações inimigas foram pela mão poderosa do grande Deus. Jonas, ele é um profeta judeu da tribo de Zebulon, segundo livro dos Reis, capítulo de número 14, verso de número 25, vai nos dizer isso. E ele estabelece seu ministério no reinado de Jeroboão II, um tempo de grande prosperidade para a nação de Israel, um tempo de grande riqueza. Contudo, um tempo também em que a nação de Israel cai num declínio moral e num declínio espiritual enorme. Infelizmente, é um período muito trágico quando nós analisamos este contexto histórico. Jonas tem uma grande dificuldade com o seu chamado, com a sua vocação. Em primeiro lugar, porque ele, de forma muito nítida, vai descobrir que Deus está pronto para exercer a sua sentença sobre aquela nação inimiga, mas, ao mesmo tempo, Deus é grande em misericórdia e o seu amor está sendo estendido para povos além do território de Israel. Parece haver um xenofobismo aí da parte deste profeta, recusando-se em pregar a palavra do Senhor em Nínive. Jonas, ele vai agora olhar para aquela nação, uma nação inimiga, uma nação ímpia e uma nação violenta, recusando-se de forma veemente a não estar naquele lugar. E ele então foge da presença do Senhor. Jonas apresenta-se como um homem irado. E a razão da sua ira é a misericórdia de Deus para com a nação de Nínive, capital da Síria. Dr. Stuart Olyott, ele vai nos dizer que Jonas é um missionário, talvez um dos missionários mais bem-sucedidos. Alguns autores chegam até mesmo a relatar que o ministério de Jonas, ele é mais profícuo, ele é mais bem-sucedido do que todos os outros profetas. Afinal, toda uma nação acaba por converter-se ao Senhor. Contudo, é um homem que também tem a marca do seu fracasso neste ministério. Um homem que fica irado com a morte de uma planta, como você pode ver no último capítulo do livro do profeta Jonas. Paulo, meus amados irmãos, é a narrativa do apóstolo obediente. Quem é o apóstolo Paulo? É o maior evangelista, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Nenhum outro escritor e nenhum outro personagem bíblico teve tamanha notoriedade como o apóstolo Paulo teve entre os escritos bíblicos. O apóstolo Paulo, ele é o homem que pôde dizer que o seu combate foi exercido de forma fiel ao Senhor, tendo ele agora completado a sua carreira e guardado a sua fé em Cristo Jesus. Quando escreve a sua segunda carta à igreja de Éfeso, entregue ao servo do Senhor que havia agora feito a transição em seu ministério, Timóteo, segundo Timóteo, ele vai nos dizer que fora assim abandonado pelos homens. Alexandre, o latoeiro, fez um grande mal à sua vida. Contudo, ele agora entrega todas essas coisas à mão de Deus, e o Senhor é quem dará a pago a todas as suas obras. Mas o que ele deixa também evidente nesta epístola e em todas as outras é que Deus jamais o abandonou. Jesus sempre esteve ao seu lado e unido ao seu
Senhor e Salvador, ele não temeu quando então foi levado para o patíbulo. A sua plena confiança estava naquele que o levou e o salvou para o seu reino espiritual em Cristo Jesus. Embora sejam dois homens bem-sucedidos, as suas semelhanças, elas se acentuam, mas os seus contrastes também são percebidos. E essa é a nossa intenção ao analisarmos essas duas biografias nessa noite para a edificação do seu coração. Bom, vamos continuar. Profeta Jonas. Sua história é um testemunho vocacional. Não há como fugir daquilo que Deus tem como uma perspectiva para as nossas vidas. O chamado de Deus é irrevogável. Contudo, este homem revela o seu desprezo por este chamado de Deus à sua vida, a fim de cumprir com excelência a pregação, a proclamação. E olha bem que ele tem um aspecto especial, porque a sua pregação é uma pregação de cunho escatológico. Ele está falando sobre o juízo de Deus que haveria de vir sobre aquela nação. Verdades de Deus que estão sendo agora promulgadas para o enriquecimento de seu próprio ministério e, de forma infalível, o querer de Deus manifesta a sua vida. Mas este profeta é um profeta que age na sua desobediência. Quando você olha com mais cuidado, Jonas, no primeiro capítulo, a partir do verso 1 até o verso número 3, por exemplo, você vai perceber que Jonas não foge do povo. Jonas foge da presença de Deus. E sim, também, consequentemente, do lugar aonde Deus agora quer que ele exerça o seu ministério que é em Nínive. Mas é para ali que Jonas deverá ser levado. O apóstolo Paulo, de igual forma, a sua história é um testemunho vocacional extraordinário, porque ele deixa transparecer o que o Evangelho fez na sua vida, a ponto de até mesmo dizer que quem almeja o exercício do pastoreio ou está sendo agora chamado para liderar o povo de Deus, esta é uma obra por excelência. A vida do apóstolo Paulo, ao contrário do profeta Jonas, a sua vida é moldada por esse chamado e ele tem grande alegria em poder cumprir este sublime trabalho, anunciando então todo o desígnio de Deus para os gentios através do apostolado. Jonas era o profeta desobediente. A semelhança é que os dois serão submetidos a uma tempestade, sendo conduzidos pelo mesmo Deus, sendo salvos também por este grande e precioso Deus. Mas o comportamento é completamente distinto. Os contrastes, eles são equidistantes quando analisados, e essa verdade está posta aí para que você possa ver também. O apóstolo Paulo, ele foi obediente. Apesar de ter sido interrompido, conforme Atos, capítulo de número 27, mas ele não foi impedido de levar a mensagem do Evangelho aonde Deus agora havia determinado para a sua vida e com grande anseio ele também quer fazer. Jonas, ao contrário, ele se nega em estar na presença de Deus e ir para o lugar aonde Deus havia designado. Paulo, agora, ele se alegra em ter sido chamado por Deus e, ao mesmo tempo, o seu coração jubila pela alegria, pelo o contentamento, o grande prazer de estar em Roma pregando
o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Vamos acentuar mais algumas semelhanças e contrastes aí. A primeira semelhança que eu gostaria de destacar com você nesse momento é que Jonas ele tem o seu barco na direção de atravessar o Mediterrâneo, chegar até a região do oeste. Alguns estudiosos vão nos dizer que ele vai passar pelo Estreito de Gibraltar, dando então justamente no sul da Espanha, tendo ali um lugar onde ele possa se refugiar longe da presença de Deus. Deus é o grande protagonista de toda essa história. O livro do profeta Jonas é o livro do testemunho de quem Deus é, de como Deus faz, da sua soberania, do seu amor e da sua compaixão que está acima da nossa capacidade de compreender. Jonas é o principal personagem aí, bem como toda a sua tripulação estão agora correndo um risco de morrer afogados. O protagonista ele é salvo e é preservada também toda a sua tripulação. Mas veja bem o que nos chama a atenção quando pegamos estes dois personagens e colocamos um ao lado do outro. Jonas ele dá cores vivas à sua desobediência vocacional. Em seu intento e investindo todo o seu esforço e todos os seus recursos para fugir da presença de Deus, tomando a direção de Tarso. A grande mensagem deste livro, desta profecia, é o amor de Deus. Amor este que leva à salvação por toda a terra por meio da pregação da palavra de Deus. Amor que concede uma segunda chance até mesmo àqueles que, de forma obstinada, percorrem o caminho da desobediência. Quando nós caminhamos para o apóstolo Paulo, nós agora podemos verificar as suas semelhanças, mas os contrastes eles vão saltar. Embora ele esteja também na mesma direção, seguindo aí para o sul da Espanha, para a região da Europa, sendo ele também o principal personagem, você vai perceber que toda a sua tripulação também é salva por Deus na tempestade. A tripulação do profeta Jonas, embora estejam envolvidos na tempestade, não estão imersos no mar. Já o apóstolo Paulo e a tripulação, eles estarão agora todos lançados ao mar. O interessante é que enquanto Jonas se esconde, até mesmo o momento em que a própria tripulação diz assim, Jonas ore, e ele não ora. Em Paulo nós encontramos um procedimento totalmente contrário. Ele é o instrumento de Deus para a salvação de toda aquela tripulação. Paulo é o apóstolo obediente que confirma a sua vocação pela obediência e pelo grande amor que ele tem em servir a Deus aonde quer que Deus o leve para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. A grande mensagem não é outra. A grande mensagem é esta também. O amor de Deus que leva a sua salvação por toda a terra, por meio da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. E ele é este instrumento extraordinário para assim fazê-lo. Outros destaques que podemos dar a estes dois personagens quando colocamos um ao lado do outro. O profeta Jonas, ele vai se deparar com uma realidade que é posta a todos nós, meus amados irmãos. A primeira delas é que as tempestades elas são inevitáveis.
Não há como se refugiar atrás do dinheiro, ou em uma casa, ou por meio do nome inscrito na membresia de uma igreja, ou de qualquer outra coisa. Nós estamos expostos. Elas são abrangentes. Ela não envolve apenas a sua vida em particular. Envolve muitas vezes aqueles a quem você ama profundamente. Às vezes a tempestade ela vai de encontro àqueles a quem você ama e, por extensão, atinge completamente a sua vida. São incontroláveis. Não há quem possa colocar a sua mão ou estabelecer alguma atitude para dizer assim, agora vai acabar. Não, não está sob o nosso poder fazer isso. A segunda coisa é que todos nós estamos expostos a tempestades na vida. O que pode mudar é justamente a intensidade, bem como o tempo em que cada um é submetido. E o que vai destacar é justamente qual é o comportamento no enfrentamento das tempestades que sobrevêm à nossa vida. Há um autor, e é a fonte do nosso estudo aqui, Dr. Eugene Peterson, ele vai dizer que a tempestade é o ambiente em que ou perdemos a nossa vida, no sentido de dizer bem assim, agora ele vai mostrar quem verdadeiramente ele é e aonde está a sua confiança. Ou então nós somos salvos, por demonstrar tamanha confiança em Deus e estribar o nosso coração no cuidado tão divino à sua vida, que nós não encontramos um outro lugar mais seguro do que estar abrigado no próprio Deus. Fora disso, é perda. Fora disso, é tragédia. Fora disso, é uma desilusão completa. Por quê? Porque não existe um lugar seguro onde você possa sentar-se como um espectador. É impossível, meu irmão, você ficar de longe admirando como se fosse um grande quadro onde a chuva, os relâmpagos, os trovões e todas as coisas que são próprias a uma tempestade sejam apenas um filme acontecendo a vida de outras pessoas e você do lado de cá envolvido com elas. Jonas está aprendendo isso. E Paulo? O apóstolo Paulo, ele nos deixa essa mesma lição. As tempestades são inevitáveis, são abrangentes, são incontroláveis a nós, não a Deus. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. É no meio da noite que Paulo vai buscar ao Senhor e receber de Deus uma orientação e aquietar o coração daquela tripulação. Enquanto Jonas ele se nega a orar e a buscar a presença de Deus, mostrando ser ele um profeta que tem um ministério, mas não tem uma vida de oração, Paulo ele está evidenciando que ele tem uma vida de oração, ele tem um ministério dado por Deus, e mesmo que sejamos expostos a tempestades, e mesmo que cada um de nós enfrente dimensões diferentes dentro dessas tempestades, o modo como nós agimos revelará se nós temos agradado ou não a Deus. Deus nos chamou, meus amados irmãos, a participar desses eventos inevitáveis, abrangentes e, ao mesmo tempo, incontroláveis, confiado nas suas intervenções no curso da nossa história. A diferença, ou o contraste maior que é destacado aqui, é a pauta do coração. É como está o seu coração quando as más notícias aportam a sua casa. Será que eu e você podemos dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive? Ou a nossa vida é um espelhamento de um ministério semelhante ao ministério do profeta Jonas? Que em nome de Jesus não seja assim. Eu quero ainda destacar com você que o profeta Jonas, quando está agora submetido a essa intempérie, ele se dá conta de que ele não tem um controle. E é até irônico
é um sarcasmo, parece, porque aparentemente Jonas estava tão resoluto quanto ao domínio daquela situação que ele escolhe ir para Tarsas. Ele paga uma quantia considerável por esta viagem para ficar longe da presença de Deus. Tem-se a impressão que ele foi capaz de pagar o preço não apenas da sua passagem, mas o preço de toda uma embarcação. Como que dizendo para nós assim, olha, eu estou no controle dessa situação, eu vou resolver isso a meu bel prazer, e não é assim. Jonas, quando lançado ao mar, porque o peso daquela embarcação que ia a pique não eram as cargas, o peso era o próprio profeta. Ele percebe que a sua vontade e o seu dinheiro são insignificantes, porque Deus, ele não se agrada da desobediência. Não é o ofertar que agrada ao Senhor, mas sim um coração íntegro e reto diante do Senhor. Um coração que se deleite em Deus. E assim nós vemos na vida do apóstolo Paulo, um homem que, ao contrário do profeta Jonas, não tem nenhum controle sobre o barco. Paulo vai viajar numa estação que não era própria para a viagem, vai viajar no inverno, exposto a perigos maiores contra a sua vontade. Paulo chega a alertar, a aconselhar ao capitão do navio para que não desembarcasse, não colocasse aquele navio em rota de navegação. Mas o ganancioso capitão, que mais se assemelha ao profeta Jonas, na sua autonomia gerida agora pela sua fome por este metal vil, despreza o conselho de Paulo. Meus amados, o poder do dinheiro, ele desaparece diante da tempestade. Quantos são os relatos de pessoas que dizem que dariam todo o seu recurso se pudesse ter um momento apenas junto a seus familiares, ou usufruir um pouquinho melhor, ou até mesmo um privilégio maior de estar na presença do Senhor. Paulo nos mostra que só resta um único poder, uma única salvação, é Deus. A tempestade é de Deus e a salvação também é de Deus, e ele será sempre o protagonista dessa história. Sabe qual é o comportamento que mais me chama a atenção? É que Paulo ora. Quando Jonas se recusa a orar, e só vai fazê-lo quando está no ventre do peixe, em todo momento Paulo está em contínua oração. Eu quero avançar um pouquinho mais e perceber com você esses detalhes. A partir do primeiro capítulo, verso de número 5, você vai perceber que aqueles homens lançaram as cargas ao mar para que o navio pudesse estar mais leve, quem sabe superar aquele momento difícil, atravessasse aquela tempestade. E surpreendentemente, lá está o profeta desobediente, o profeta bem-sucedido e fracassado, o profeta que não ora, o profeta que está dormindo profundamente naquele barco. Meus irmãos, para a vergonha deste profeta do Senhor desobediente, a causa terrível daquela própria tempestade é ele mesmo. E não há como ajudar no meio da tempestade se nós não identificarmos a razão primária de todas aquelas situações que nos sobrevêm. Todo remédio será um paliativo se nós não atacarmos a causa. Na tempestade, a significância da vida assume o foco principal. E é somente isso que nós podemos oferecer a Deus. Não é a contrariedade de nossas vontades, nem são os nossos recursos. Jonas nos ensina que para viver é preciso obedecer. Para viver é essencial colocar-se inteiramente
ao cuidado de Deus. Portanto, não há outra solução. É preciso que um homem seja lançado ao mar para que outros possam então sobreviver. Olha que link maravilhoso do Evangelho do Senhor Jesus aí. A vida daquele que foi lançado sobre o madeiro para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ao contrário de Jonas, Jesus, ele sim, foi um servo obediente, obediente até a morte. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos tosquiadores. Jesus, ele se fez pecado por nós, recebendo sobre a sua própria vida a ira de Deus, que é aplacada quando então entrega a sua própria vida para resgatar a minha vida e a sua vida da tempestade mais terrível, deste mar de pecado que nos levava para o inferno. Mas ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Mateus, capítulo de número 12, o verso número 40, quando Jesus fala desse sinal, também podemos ver ali que ele está dizendo, não fui eu como o profeta Jonas, mas sendo ele o profeta por excelência, exerceu com grande fidelidade o ministério que Deus havia confiado às suas mãos. Jonas nos mostra que o seu livro não é um testemunho do seu vexame. O seu livro é um testemunho do grande Deus. Paulo, meus amados irmãos, a partir de Atos, capítulo de número 27, o verso número 18 ao verso número 25, ele vai mostrar que a tempestade é a voz terrível de Deus. Voz essa que faz com que os homens ouçam a este homem, um apóstolo obediente, honrado em sua obediência. Paulo ora, ao contrário de Jonas, que resiste em não orar. Paulo direciona o livramento, ao contrário de Jonas, que prefere ficar dormindo profundamente dentro do navio. Paulo, sendo ele objeto do amor de Deus e a causa para que Deus não destrua aquela tripulação, se coloca diante de Deus e suplica o seu auxílio e agora orienta os procedimentos que precisam ser tomados naqueles quase ou mais 14 dias na voragem do mar. A tempestade, ela nos atrai para o Senhor. A tempestade é o laboratório de Deus na nossa vida. A tempestade é o instrumento que o Senhor usa para nos tornar servos melhores, mais confiantes e submissos ao Senhor. A tempestade faz-nos ver que a força não está em nós, a força está naquele que nos chamou, e é Ele que nos capacita para que possamos exercer as atividades nas quais Deus tem posto nas nossas mãos por excelência. As tempestades, elas nos mostram o quanto somos pequenos e o quanto Deus é grande. A tempestade torna evidente que Deus está no controle de todas as coisas e Ele salvará todos aqueles a quem Ele tem destinado para a vida eterna. A tempestade nos ensina que nada podemos oferecer ao Senhor que tenha real valor, a não ser a nossa própria vida. E é Ele quem garante a nossa salvação. O que é necessário? Paulo nos ensina que é necessário crer e observar. Há uma linda composição na inologia cristã que nos aponta essa verdade. Precisamos crer e precisamos colocar em prática o que nós cremos. O que Jonas descobriu no meio da tormenta, Paulo já o sabia desde o seu chamado.
o testemunho de Deus será posto em toda a terra a partir da sua própria vida. É Ele a razão maior de todas as coisas. Jonas, uma viagem sem oração. Jonas, um homem relutante a orar, quando aqueles que estão à sua volta suplicam que ele ore ao Senhor. Jonas, um homem que agora vai perceber a necessidade de orar quando angustiado se encontra no ventre de um peixe. Jonas, que é exposto ao vexame de perceber que uma tripulação pagã ora, sendo salva sem nenhuma perda material quando ele é obrigado a ser lançado do mar. Jonas mostra uma realidade básica a todos nós. Ele era um profeta que não orava. Quem sabe essas tempestades nas quais temos sido submetidos pela pandemia do coronavírus em nossos dias, esteja revelando justamente em nós essa ausência de oração durante uma longa trajetória e agora nós somos chamados a estar mais intensamente diante do Senhor. Só a oração é capaz de restabelecer o controle da vida. Não é a sua disposição de fugir, não é o seu dinheiro em comprar a passagem, não é estar escondido e envolto no sono profundo. A oração nos purifica, meus amados. A oração disse para Jonas o quanto o seu procedimento era fútil, inexpresível, mesquinho, egoísta, vexatório. O quanto ele se mostra irado porque Deus agora tira a sua sombra. E quanto ele fica irado porque Deus tem misericórdia de um povo do qual ele não gostava. A oração, ela burila a nossa espiritualidade. Ela tira as escórias e faz com que tenhamos um procedimento que agrade ao Senhor. Podemos ver isso no apóstolo Paulo e estamos assim caminhando para o final. Uma viagem que é abastecida essencialmente pela oração. Capítulo de número 27 de Atos, o verso de número 20, vai nos dizer que a tripulação não consegue orar porque em seu coração havia esvanecido a esperança. Já não encontravam forças e não vislumbravam a capacidade de escapar daquela situação. Eles não sabiam, exceto o apóstolo Paulo, que Deus é quem faz a tempestade, é Deus que nos leva a passar pelas inevitáveis, pelas abrangentes e pelas incontroláveis tempestades. Em alguns momentos Deus não nos livra dela, Deus nos livra no meio da tempestade. A sua graça nos basta. Alguns espinhos não nos são arrancados, mas servem-nos para que não possamos de modo nenhum estabelecer a nossa confiança no coração soberbo. Atos, capítulo de número 27, o verso de número 25, vai nos dizer que Paulo foi o único que orou em toda uma noite escura. Meus irmãos, nós estamos sendo chamados para isso. Dias cinzentos, noites escuras, manhãs prolongadas e tardes intermináveis, aonde Deus nos chama à oração. Paulo e toda a tripulação é salvo. Salvo nos destroços, para que a sua confiança não esteja estribada naquilo que poderia tornar-se um grande empecilho para o testemunho do grande Deus.
Algumas coisas Deus está arrancando de nós. Coisas que julgávamos imprescindíveis para atravessar o mar. De repente nós percebemos que tudo o que nós precisamos é que Cristo Jesus esteja conosco no barco. Só isso, irmãos. É Ele quem dá a voz de comando à natureza e todas as coisas então se submetem à sua ordem e o mar se aquieta. E os homens ímpios à nossa volta hão de dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe submete? Paulo é o homem que nos ensina que nesta viagem longa nós precisamos ser nutridos por uma vida de oração. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que ele aprendeu isso com os ensinos do mestre, a vida dos discípulos do seu mestre. E assim como Jesus, Paulo traz uma palavra de conforto, de esperança, apaziguando o coração atemorizado. Ele acalma a tripulação, dizendo assim: não temais. Portanto, eu quero, concluindo nesta noite, dizer para você: ainda que as tempestades sobrevenham à sua vida, ainda que o mar seja revolto, o Mestre está no controle de todas as coisas. Ainda que você tenha andado em caminhos semelhantes à desobediência do profeta Jonas, clame ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar, cheio de misericórdia. E Ele pode, através da tempestade, salvar a sua vida, como também salvou a vida e o ministério do profeta Jonas. Que Deus assim o abençoe. Que Deus lhe dê uma noite extraordinária. Que Deus, em todas as coisas, possa tornar nítido o seu grande amor para com a sua vida. Essa é a nossa oração essa noite. E eu quero suplicar que a boa mão do Senhor continue atuando de forma surpreendente sobre o seu coração. Vamos orar a Deus? Deus Santo, Pai querido e amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por estes dois grandes homens que nos servem de instrução e inspiração à vida. É certo, Deus, que nós temos as nossas particularidades. E o Senhor não nos chamou para ser igual a A ou B, mas o Senhor nos chamou para atendermos à vocação para o qual tens designado a nossa vida. E que possamos fazê-lo, ó Deus, em obediência ao Senhor, amando ao Senhor, glorificando o Senhor em toda a história da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos por todos aqueles que nos assistem. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o Eterno Pai, e a terra consolação do Teu Espírito permaneça sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus muito vos abençoe, em nome e por amor do Senhor Jesus. Fique na paz, meu amado irmão.